Thiago Neves foi, querendo ou não, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nos últimos 10, 15 anos. Era um cara talentoso, que chamava a responsabilidade quando seus times precisavam, então com isso ele conseguiu marcar gols, colecionar títulos e jogar por alguns dos maiores times do Brasil. Só que nos últimos anos, com comportamentos e decisões equivocadas, ele acabou praticamente jogando sua carreira fora. Nesse vídeo, vou mostrar pra você como que isso aconteceu. Eu tenho uma novidade pra vocês, uma novidade muito legal. A casa parceira do canal, a BR4Bet, vai premiar um de vocês aqui do canal com uma camisa oficial da Seleção Brasileira e também com um kit completo da BR4Bet. Quer saber como você pode participar? É bem simples. É só você se cadastrar na BR4Bet aqui pelo primeiro link da descrição. Você tem que fazer um depósito mínimo de R$20 para poder concorrer à camisa e ao kit. E importante, quando você for fazer o seu cadastro, for fazer o primeiro depósito, você tem que utilizar o cupom BR4EXA, do jeito que eu tô deixando aqui na tela para vocês. A live anunciando o vencedor da camisa e do kit vai acontecer aqui no canal no dia 1º de novembro. Lembrando que esse sorteio é exclusivo para vocês que são inscritos aqui do canal, mas ninguém vai estar participando, então não fica fora dessa. Só se cadastrar e fazer o depósito aqui. Thiago Neves, controverso jogador de 37 anos, meia que jogou por grandes times no Brasil e teve realmente uma carreira de bastante sucesso. Thiago, para quem não lembra, surgiu no Paraná, só que seu primeiro destaque mesmo aqui no futebol brasileiro, com todo mundo o conhecendo, foi acontecer apenas alguns anos depois, quando ele foi jogar no Fluminense. Ele chegou a atuar também fora do Brasil. Ele jogou por um curto período no Japão e jogou também no mundo árabe, onde ele é amado, ele é ídolo, especialmente no Al Hilal, que é o time mais rico do Golfo. O Thiago Neves, de uma maneira geral, ele sempre foi destaque porque ele era um meia que tinha uma chegada na área muito boa. Então, mesmo sendo um meio-campista, ele marcava muitos gols, ele tinha uma boa finalização e outra coisa, ele tinha também bastante personalidade. O Thiago sempre foi aquele tipo de jogador que aparecia nos momentos decisivos quando o time dele precisava. Talvez a maior prova disso seja o que ele fez na final da Libertadores de 2008, marcando um hat-trick na final Fluminense e LDU. No fim, como vocês sabem, o Fluminense não levou aquela Libertadores, mas o Thiago Neves colocou o seu nome na história. E além de ser um jogador que sempre marcou muitos gols, sempre conquistou títulos, o Thiago também sempre foi destaque por outra coisa. Ele era um cara de muita personalidade, ele era um cara autêntico. Então, num momento em que os jogadores já estavam muito mais contidos, o Thiago Neves era aquele tipo de jogador que falava o que vinha à cabeça. E quando você é um jogador com essa característica, que tem esse tipo de posicionamento, claro que você vai agradar a alguns e desagradar a outros. Com isso começam a vir elogios, críticas e, no caso do Thiago Neves também, muitas polêmicas. Eu digo que a carreira do Thiago Neves é uma carreira de sucesso porque é inevitável que ele não tenha tido uma carreira financeiramente muito boa. Afinal, ele jogou em grandes times no Brasil, jogou em times riquíssimos fora do Brasil, como eu disse no caso do Al Hilal. E outra coisa, além da grana, a carreira dele é muito bem sucedida também porque ele atuou em times competitivos, times de camisa. Não é qualquer jogador que, ao longo da sua carreira, consegue jogar por gigantes como Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Inclusive, foi no Cruzeiro onde se iniciou a derrocada do Thiago Neves. O Thiago teve momentos muito felizes jogando em Minas. Logo nas suas primeiras temporadas, ele conseguiu ser bicampeão da Copa do Brasil. Isso nos anos de 2017 e 2018. E detalhe, nessas duas campanhas, o Thiago Neves teve papel fundamental, seja marcando o gol decisivo, seja batendo o pênalti decisivo. Acontece que em 2019 o Cruzeiro acabou entrando numa crise, e uma crise que não tinha a ver só com os jogadores. O Cruzeiro tinha muitos problemas de administração, casos de corrupção, e aí se iniciou um ciclo onde a diretoria tinha problemas. Esses problemas caíram sobre a comissão técnica e, consequentemente, sobre os jogadores. E o Thiago acabou sendo um dos pivôs desse momento ruim do clube, porque ele parou de ser decisivo, como ele vinha sendo nos anos anteriores, ele era acusado de ser um dos paneleiros do elenco, ou seja, um cara que fazia
complôs, um cara que pensava em derrubar treinador, em pensar a escalação. Fora que também, em determinado momento, ele foi criticado porque ele estava tendo atos indisciplinares em meio à queda do Cruzeiro para a segunda divisão. Então, em jogos que o Thiago Neves não jogava por estar afastado ou então por opção do treinador, chegava depois a notícia que ele tinha, por exemplo, feito uma festa na sua casa enquanto o Cruzeiro era derrotado. Então, antes amado, ele acabou saindo do Cruzeiro pela porta dos fundos com o rebaixamento naquela temporada de 2019. Até hoje, alguns torcedores do Cruzeiro ainda são rancorosos com alguns jogadores como Thiago Neves, Dedé, Robinho, Edilson, que eram os jogadores apontados que faziam parte daquela panela do Cruzeiro, que derrubava treinador, que queria decidir quem seria escalado. Mesmo com toda essa turbulência, o Thiago ainda recebeu uma nova oportunidade em outro time grande, o Grêmio. Lá ele recebeu uma moral do Renato Gaúcho, que havia sido técnico dele nos tempos de Fluminense. Lembra quando eu disse que ele marcou 3 gols na final da Libertadores? Então o técnico dele naquele momento era o Renato. Então o Renato deu uma mão pra ele lá no Grêmio, deu até pra ele a histórica camisa 7, só que no Grêmio, mais uma vez, ele não conseguiu vingar. A torcida também perseguia muito ele não jogava o esperado, então ele acabou ficando um período muito curto jogando no tricolor gaúcho. Em setembro de 2020 ele recebeu uma oportunidade, jogar no Sport de Recife. E lá ele teve ótimos momentos, ele marcou gols, deu assistências, ajudou o time a não ser rebaixado na sua primeira temporada por lá. Só que o tempo foi passando e novamente surgiram problemas de relacionamento do Thiago Neves dentro de um clube, dessa vez foi no Sport. Ele acabou entrando em rota de colisão com a diretoria do time pernambucano, que na época não passava por um bom momento financeiro. Então o Thiago, ele acabou alegando que o Sport não estava fornecendo para os atletas a estrutura básica para que eles pudessem exercer a profissão. Além de tudo, ele chegou a comentar que os próprios jogadores, ele sendo um desses jogadores, tinha que comprar frutas para que os atletas pudessem se alimentar. Claro que essa declaração não pegou nem um pouco bem e ele acabou, um ano após a sua chegada ao Sport, sendo mandado embora. Então nesse momento que eu tô falando com vocês, ele já está há mais de um ano sem clube. Ele ainda não se aposentou, mesmo aos 37 anos, e parece que ele está aguardando uma nova oportunidade. Até porque ele sempre posta nas redes sociais, sempre mostra que ele ainda está ativo, está treinando. E é realmente curioso, apesar da alta qualidade técnica que ele sempre teve, alto poder de decisão, a sua personalidade acabou o levando para o buraco. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Logo de cara, agradeço a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui e não se esqueça, se tiver gostado, deixa o like porque fortalece muito o trabalho do canal. Se inscreva e assim o YouTube sempre vai te avisar quando pintar uma novidade por aqui. Compartilha, põe a sua opinião nos comentários sobre o Thiago Neves e me siga aqui também na minha rede social, onde eu também posto conteúdo de futebol. Se você quiser ver algo diferente do que você vê no canal, só ir pra lá. E claro, você que hoje quiser fazer uma fezinha na final, Corinthians e Flamengo, e ainda por cima concorrer a uma camisa oficial da Seleção Brasileira e um kit completo da BR4Bet, só se cadastrar na BR4Bet pelo primeiro link da descrição e fazer um depósito mínimo de R$20 com o cupom BR4EXA. Com esse cupom você vai ter o dobro para você poder apostar, ou seja, R$40 pelo menos, e você também vai estar concorrendo à camisa e ao kit. Lembrando que a live que vai anunciar o ganhador vai acontecer aqui no canal no dia 1º de novembro. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!